Saudações natalinas! Está começando o Doutrinando, o programa que veio para socializar todos os seus presentes de Natal, Jean. Muito bem, muito bem. Natal é massa porque é tudo de vermelho, né? Tá ligado que é tudo vermelho, assim, né? Decoração. Tudo vermelho, né? Tu olha assim, tô numa festa comunista, mas não, é festa de Natal da família. Se bem que Papai Noel, né, é um capitalista filho da puta, né, cara? É uma merda, né, cara? Ô, mas sabe qual que é o meu sonho no Natal? Sabe o que é meu sonho de fazer no Natal, cara? O meu sonho era colocar um especial de Natal do Porta dos Fundos pra rodar na TV Record, bem na hora do Fala Que Eu Discuto, tá ligado? Eu não sei se você viu lá a polêmica, tá ligado? Os caras até jogaram fogo lá. Atentado terrorista, cara. Isso é porra, preocupante. Só por causa de um filminho, né, velho? Você viu o bagulho? Você viu lá o especial? Eu olhei, não achei nada demais, pra falar bem a verdade, assim. Não é nem engraçado e nem também, não é porra nenhuma, sabe? Cara, eu sempre acompanho o especial do Porta dos Fundos de Natal. E todos os anos eu olho e nunca deu nada, sabe? E assim, eu até achei outros mais engraçados, inclusive, do que esse. Sim. A galera tá muito doída, eu acho, né? Tá muito doidinha, né? Não pode nem... Hoje, é que assim, sabe o que tá acontecendo, Jean? Hoje em dia a galera tá muito chata, qualquer coisa é zoeira, qualquer coisa que o pessoal reclama, muito mimimi, tá ligado? É muito mimimi, o mundo ficou chato, né? Não pode mais fazer piadas. O mundo ficou chato demais, politicamente incorreto. Pega o Gentili lá, né, que vive falando essa merda. Quer dizer, fazer piada de negro, de deficiente, de pobre, beleza, né? Agora, é legal, né? Agora tu fala do Todo-Poderoso ali, meu Deus do céu, não pode. Você acha que Jesus fica triste? Eu acho que Jesus dá risada pra caramba, dá risada pra caralho, velho. Jesus é de boa, mó zoeiro, pá. Cara massa pra caramba, devia ser massa tomar um trago com ele no rolê, tá ligado? E chegou Jesusão, imagina, tu tá ali, tá sentado meio baixo astral, rolê, chega Jesus, a galera, alegorizado, o bicho vai pegar. Tu chega lá e fala assim, porra, Jesus, acabou o vinho, mano. Traz água aí, moleque. Acabou porra nenhuma. Acabou não, porra. Isso aí. Velho. E aí, mano, de boa, velho? Como é que tá? Tranquilo, cara, tranquilo. Eu lembrei de uma coisa aqui que a gente ficou de dizer, né, desde o último episódio. E o pessoal deu uma mão aí pra nós, né? Tu lembra da polêmica do último episódio? A polêmica... Lembro sim. Fala aí, qual que era a polêmica? Qual que era a pergunta, a grande questão? Vai lá. A pergunta é, o que é que quanto mais você aperta, mais escapa? Que merda, né? Calça de gordo, sei lá. A galera continuou, a galera respondeu, né, velho? Foi ver. O que a galera falou? Manda pra nós. Veio tomate maduro, Tomate maduro, veio água. Não, peraí. Dá pra apertar água? Pois é, foi o nível extremo esse, né? Tem um que eu gostei muito, que foi salário. Quanto mais você tenta apertar, mais escorre pelas mãos. Esse foi bom, pode escrever, isso foi bom. Teve um que botaram areia também. Areia, não sei, areia. Acho que dá pra segurar, assim. Não, acho que dá. Dá pra segurar, dá bem. pra segurar. Mas a galera barro não. Barro não dá. Real. Apertar barro não dá. Apertar o barro, velho. Ficou meio estranho. Vamos pra próxima parte aí. Sobre o que a gente vai falar hoje, velho? Hoje a gente vai continuar falando então sobre o processo de independência das Américas, né, da América Espanhola. E hoje a gente vai falar bem especificamente sobre as lutas mesmo, movimentos que aconteceram aqui na América. No episódio passado, no episódio número 6, a gente falou bastante sobre os antecedentes, sobre a situação política na Europa. E agora a gente vai falar mais sobre a América, não é isso? Isso aí, cara, exatamente. E assim, como também é um programa de final de ano, a gente quer fazer uma coisa mais compacta para fechar também esse assunto, a gente não vai ter, né, as partes lá do Torcida Contra, né, Jean? Isso. Nem ali as mensagens, a gente deixa tudo para falar no próximo programa. Não sei se tu tem algum recado pra dar, se tu tiver, né? Já tá agora, mas eu acho que... eu acho que só... Eu mesmo não tem. Não tem, né? Só vamos lembrar a galera, então, das nossas redes pra nos seguir, né? Segue no Instagram, segue no Twitter, vai lá no YouTube também, que tem nossos vídeos lá sempre. Também os vídeos não, mas os nossos... que posso dizer, os nossos áudios, né? Pra vocês poderem comentar, enfim, dar o seu feedback também fica bem fácil, assim, né? Bom, o YouTube é bom pra isso. E aí vocês vão nos escutar no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, em várias plataformas aí vocês acham. Isso aí. É isso aí, exatamente. Ou seja, vai ser um episódio que a gente vai direto ao ponto, então a gente vai logo pra parte da doutrinação. A gente vai continuar falando sobre
a parte histórica, né? Independência da América Espanhola. Isso. E eu quero começar, Jean, já falando uma coisa que é muito importante. Já dá uma macete, então, pra galera, isso aí. Existe uma lógica por trás dessas independências, tá? Existe uma lógica que é a seguinte. Dá pra dizer que dá pra dividir a sociedade da América Espanhola em três classes. Nós temos os peninsulares, que são chamados de chapetones, que são os espanhóis que viviam na América. Nós temos os crioulos, que são os descendentes de espanhóis que viviam na América. E nós temos toda uma outra parte, que são indígenas, mestiços, africanos escravizados, pessoas negras, que a gente chama de classes subalternas, ou seja, 3. A lógica da revolução é mais ou menos o seguinte: sempre que as revoluções começaram pelas classes subalternas, elas tiveram a oposição, inclusive, dos crioulos. Né? Os crioulos não aderiram, eles não ajudaram quando a revolução começa da parte de baixo da pirâmide. E as revoluções que tiveram sucesso na América Espanhola foram as revoluções que foram encabeçadas por esse grupo que a gente chama de elites crioulas. O que vai acontecer é que essa elite crioula ela vai se insurgir contra os chapetones, que representavam o poder da metrópole espanhola, e aí eles vão conseguir a adesão dessas classes subalternas. Então vão ter indígenas participando, vão ter esses mestiços, vão ter africanos escravizados participando ao lado dos crioulos. Os exércitos eram compostos em sua maioria por essas pessoas. O exército do Bolívar, do San Martín, de todos os libertadores. Então eram pessoas que acreditaram que, através da independência, suas vidas melhorariam, né? A gente vai ver que isso não acontece assim dessa maneira. Mas essa é a lógica. Quando a revolução começa das classes subalternas, os crioulos se aliam aos chapetones e reprimem. Quando a revolução começa dos crioulos, as classes subalternas se aliam e muitas vezes eles conseguem ser vitoriosos por causa dessas alianças. No final das contas, as classes subalternas não viram a sua vida melhorar muito, não. Eles meio que continuaram na mesa, eles continuaram pobres, continuaram sem propriedades, eles continuaram sendo explorados e sem acesso às decisões políticas. E quem se deu bem mesmo foi essa elite crioula, que já era rica e, depois da independência, passou também a controlar a política desses novos países. Conta mais aí, fala do próximo episódio, quem sabe? Conta tudo. Sabe o que me lembrou isso? Sabe o que me lembrou? Não, já sabe, né? Vou fazer só uma introduçãozinha. Professor, eu vou apresentar o trabalho aqui. Eu só vou fazer uma introdução na fala dos colegas, pós-colega. Daí todo mundo surpreso, assim, né? Bom, ele vai fazer uma introdução. Não nos contou aqui, mas beleza, faz a introdução aí. Pá, o assunto todo. A galera ficava olhando lá com cara de... Porra, tu lembra quando nós tava nesse grupo, eu sentei, eu saí do lá da frente de apresentar o trabalho, eu desisti, eu fui lá, sentava, tá ligado? Ah, beleza. Apresentou por mim, beleza, vai embora, lixo. Porra, estudei pra caralho, não posso falar nada, tá ligado? Que merda. Ah, mas ficou claro, né, a lógica, certo, né, isso mesmo. E se alguém quiser saber mais os porquês e os detalhes, agora presta atenção que lá vem pedrada. É isso aí. Vamos começar então aqui pela revolta de Tupac Amaru. Ela é encabeçada então por uma pessoa chamada José Gabriel Condorcanqui, né? Condorcanqui, né? Tem um acento agudo, Condorcanqui se escreve, né? Mas eu não tenho essa destreza, essa destreza de pronúncia, né? E o José Gabriel, então, seria então o Tupac Amaru II, né? Esse é um indígena e um cacique muito reconhecido, Leandro. Ele era muito reconhecido pela própria administração espanhola, né? Mas não é bem isso que vai acontecer logo em seguida, porque em 1780 até 1781, então, né, a gente vai ter uma revolta, Leandro, uma revolta bem forte aí. E é uma... Sim, bem violenta, super violenta, né? Que é uma revolta indígena, né? Daqueles, pegando do que tu já falou antes, seria um dos exemplos dessas revoltas que vem de baixo, sem a influência, então, dos letrados, sem a influência dos mais poderosos. Então é uma revolta indígena contra exatamente o domínio espanhol, liderada pelo Tupac Amaru. Então os espanhóis se ferraram, se deram mal aí. É claro que é bom dizer que
essa revolta, ela buscou o apoio, sim, dos crioulos, mas sem sucesso, né? Como tu bem falou, os crioulos, então, essa classe nascida aqui da América, mas que é mestiça e que tá ligada ao poder porque tem poder econômico, os crioulos, que depois vão ter, inclusive, dentro dessa classe, os tal dos caudilhos, né? Os líderes políticos, eles vão recusar, então, dar apoio aos indígenas do Tupac Amaru. Como tu bem falou, por quê? Né? Porque não era do interesse dos crioulos, então, que as classes mais subalternas tivessem poder. Então eles não toparam apoiar, e essa revolta aí vai enfrentar de forma bem dura aí o governo espanhol, né? Isso é a revolta do Tupac Amaru é um exemplo clássico de uma das revoltas que começou nas classes subalternas e não teve apoio das classes, vamos dizer assim, superiores, socialmente falando. Tanto que vai haver uma união entre os vice-reinos do Peru, né, que a capital era em Lima, e do vice-reino do Rio da Prata, que a capital era em Buenos Aires, para derrotar a revolta do Tupac Amaru II. E em 5 de abril de 1781 vai ocorrer a batalha final em Checalpe, eu acho que é assim que se pronuncia, no Peru. Milhares de indígenas são massacrados, né, são trucidados. O Tupac Amaru é condenado e vai sofrer uma das mortes mais cruéis da história, né? Eu tenho uma citaçãozinha aqui, se vocês puderem, sobre essa traição aí, quando ele é pego. É bem legal. Manda aí, então. É uma fala do Tupac Amaru, na verdade, quando o espanhol, que é o responsável pela prisão dele, prende ele e tudo mais, ele chega e pergunta o nome dos cúmplices, né? Perde pro Tupac Amaru, entrega aí a galera, né? Fala aí pra mim quem é os teus brother aí, vamos matar todo mundo e tudo mais. Onde é que tá o baiano? Onde é que tá o baiano? Onde é que tá o baiano? E daí é incrível porque o Tupac Amaru, ele resiste, assim, com uma lealdade gigantesca à causa, né? E ele não entrega ninguém. Ele fala o seguinte: aqui não há mais cúmplices que eu e tu. Tu por opressor e eu por libertador merecemos a morte. Caralho! O bicho pega. Isso aí é aquelas respostas que a sala inteira vai falar. Caralho! O cara fala assim, eita! Junta os dedos, tá ligado? Nossa, zoou! Eu não deixava, falou da mãe. Não deixava. Falou da mãe. Não, mas foda. Né? E assim, essa revolta do Tupac Amaru é interessante a gente notar que ela acontece antes dessa série de revoltas que vão atingir a América Espanhola. Bem antes, né? Antes mesmo até da Revolução Francesa, né? Sabe quando que tá rolando isso, né? Se a gente fizesse um paralelo ali com o último episódio, é quando começam a apertar aquelas leis borbônicas, inclusive. Quando elas estão apertando bastante ali, querendo reassumir o controle nas colônias, né? Que o rei começa a ser mais pau e ferro ali, daí que começa a desencadear esse tipo de revolta aqui, né, cara? E assim, e tem uma lógica nisso pelo seguinte: o José Gabriel Condorcanqui, ele era um curaca. Ele é tipo um chefe indígena que ele acaba sendo reconhecido pela administração espanhola. Como um chefe, ele tinha alguns privilégios que acabam sendo retirados por essas reformas borbônicas. Então isso explica um pouco da revolta dele. Então ele vai aproveitar que ele está sendo zoado lá pela administração espanhola, vai aproveitar toda a insatisfação dos indígenas e vai lançar uma revolta que não vai ter o apoio dos crioulos. E a morte dele também foi incrível, Jean. Eles utilizaram cavalos para tentar dividir o Tupac Amaru. Caralho. Olha só, tem uma citaçãozinha aqui que fala sobre isso. Ataram-lhe as mãos e pés 4 cordas e prenderam-nos ao dorso de um cavalo. Os 4 cavalos, na verdade. Não sei se porque os cavalos não fossem muito fortes, ou o índio em realidade fosse feito de ferro, não puderam absolutamente dividi-lo. Depois de um interminável momento em que o mantiveram puxando, de modo que o tinham no ar num estado que parecia uma aranha, tanto que o visitador, movido de compaixão, e para que não padecesse mais esse infeliz, despachou uma ordem mandando que o carrasco cortasse sua cabeça, como se executou. Então, assim padeceu Tupac Amaru II. Caralho, hein? A revolta do Tupac Amaru ela é bastante representada assim, na história em outros momentos. Por exemplo, quando aconteceu a ditadura militar no Uruguai, os combatentes, as pessoas que lutaram contra a ditadura, se chamavam de Tupamaros, em homenagem a essa revolta do Tupac Amaru. Tupac Amaru II, né? Porque já o nome dele já homenageia
Homenageia, tá certo? Isso, Acho que isso. tá. Já homenageia o último imperador Inca, que era o Tupac Amaru. Isso. E por isso que ele se chama de Tupac Amaru II. E outro cara que vai ter o nome também em homenagem a esse movimento é o rapper americano chamado Tupac. O Tupac Shakur. Né? Que os pais dele, tem toda a história lá que os pais deles eram parte do movimento dos Panteras Negras, então bem engajados politicamente, e vão trocar o nome do filho e dar o nome de Tupac em inglês, né? Em homenagem também a esse ícone da história e da luta revolucionária na América. Puta referência, né? Do caralho. Puta referência. Beleza, e então essa foi a revolta do Tupac Amaru do vice-reino do Peru, né, Leandro? Que aconteceu um tanto antes, Isso aí. 1780, tá? Agora a gente já tá em 1808, que é o momento do qual eu vou falar sobre a independência da Nova Espanha, que, pra quem não conhece, então é o México, tá, gente? Vamos falar da independência do México, tá? O México também tem um processo bem interessante aí. Eu cheguei até a fazer uns estudos na época da faculdade sobre a revolução que vai ocorrer depois, é bem legal, né? Mas vamos falar então do processo revolucionário aqui da independência, né? Porque em 1808, Leandro, chega então a notícia de que o José Bonaparte, aquele irmão do Napoleão Bonaparte, puxa saco do caralho, tá ligado? Né? Tinha tomado o trono espanhol. Eu não sei, eu posso estar muito enganado, provavelmente eu tô. Mas eu fico imaginando o José Bonaparte, tipo assim, aquele cara que não faz nada, sabe? Daí, tipo, vai junto com o irmão, assim, nos rolês, tá ligado? Daí o irmão mais velho, tá, isso aqui é do meu irmão agora, dá pra ele, tá ligado? E chega na Espanha, assim, essa Espanha aí, vamos dar o trono pro José. José, vem, agora é do... A José chega lá na Espanha e fala assim, meu irmão que me deu, esse trono agora é meu. Agora é meu. Ô Napoleão, olha aí, eles não querem me dar o trono. Então agora o José Bonaparte tá no trono espanhol, vai ter todo aquele problema então nas colônias aqui, o pessoal, né, falando que não queriam o José Bonaparte e tudo mais. E a sociedade no México vai se dividir entre os realistas, tá? Esse é o nome de um grupo, então, que é chamado também de guaxupins. No México, lá eles vão ser chamados de guaxupins mesmo, é verdade. E esse grupo dos realistas, então, que estavam ao lado do rei, né, eram os guaxupins, e eles enfrentaram os autonomistas, que eram os crioulos, que queriam a autonomia, então, para o México, né, ou Nova Espanha. Então a gente tem os crioulos, né, a classe um pouco mais elevada daqui, da América Latina, que já tinha poder econômico, que eram os coronéis, de certa forma, alguns proprietários de terra, né, que vão, então, se voltar contra os realistas, chamados de guaxupins. Os realistas vão dar o primeiro golpe, né, e eles vão prender a maioria dos crioulos. Sabendo dessa oposição aí, né, eles vão falar, antes que dê merda, vamos prender os crioulos, vamos prender a maioria dos crioulos aí. E aí, a luta vai ficar a cargo dos crioulos das periferias, Leandro, né? E também das classes subalternas. Aí que é legal, porque assim, a gente sabe que as revoltas e revoluções que ficaram só a cargo das classes subalternas não tiveram apoio dos crioulos. Mas, nesse momento que tinha poucos crioulos, né? Geralmente alguns aí, mais da região mais periférica do México, esses aí tiveram apoio das classes subalternas. Se não fosse o pessoal, né, mais pobre, se não fosse esse levante mais popular, os crioulos já teriam perdido, né? Mas aí então, o que cabe dizer é que eles conseguem o apoio, tá? Os crioulos que ainda não haviam sido presos, eles conseguem o apoio das classes subalternas, tá? Que bom pra eles, porque senão eles já estavam ferrados, né? Em Querétaro, que é uma cidade um pouco distante lá da capital, um grupo de crioulos ricos vai se organizar para depor os realistas, né? Então é um movimento que não acontece na capital do vice-reino, como em outros lugares vai acontecer. Ele vem um pouco da periferia. Nesse contexto vai surgir a figura de um padre, chamado de Miguel Hidalgo y Costilla, conhecido então só como Padre Miguel Hidalgo. Ele era um crioulo, né? Vinha dessa classe dos crioulos, ou seja, um descendente de espanhóis, mas nascido na América. Mas ele era um cara um pouco diferenciado. Ele era um estudioso, um acadêmico, defensor das ideias iluministas, defensor dos mais pobres e dos explorados. O Miguel Hidalgo que vai encarnar esse primeiro líder da Revolução Mexicana, da independência do México. Na madrugada do dia 16 de setembro do ano de 1810, ou seja, de mais ou menos 2 anos depois que começa as movimentações, o Padre Miguel Hidalgo, ele inicia, vamos dizer assim, que marca o início desse movimento popular,
porque ele vai fazer um movimento, um chamamento, né, uma proclamação, chamando todos os povos explorados do Novo México para a luta, que vai ficar conhecido como o Grito de Dolores. Né? A partir daí a gente considera que inicia esse movimento popular. Então, dá para dizer que nesse momento a gente tem, embora o padre Miguel Hidalgo seja um crioulo, a gente tem as classes subalternas no comando da Revolução. Tá? O padre Miguel Hidalgo vai defender o fim das relações coloniais, né? Ou seja, que se termine ali o pacto colonial entre Espanha e América, o Novo México, e que se devolva a terra que fora roubada aos indígenas. Então, essa é uma opinião muito controversa, que vai inclusive contra os interesses da própria classe que ele pertencia, ou seja, dos crioulos. Exatamente. Porque é aquele dualismo do tipo de colonização que existe, né, na América do Sul inteira, na verdade, né? Porque na América Latina, né? Porque eu lembro que a gente tinha comentado dos jesuítas no último episódio, sim, né? Sim. E a ideia deles de salvacionismo é uma ideia muito parecida com essa que tu fala aqui agora, sobre o padre, né? Então, diferente da classe dos crioulos, por exemplo, ou da classe de qualquer classe equivalente aos crioulos em qualquer país da América Latina, tu entende? Então, é uma ideia diferente, né? Uma ideia de acabar com laços coloniais, de acabar com a questão da posse de terra e tudo mais, né? Nesse sentido. Uma defesa, né? Que é feita desses indígenas, né? Quem fala muito do salvacionismo, leiam no Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Ele explica lá. Boa. Né? Só pra parênteses aí. Então aí, a partir desse grito de Dolores, o Miguel Hidalgo vai conclamar índios e mestiços a lutarem contra o governo espanhol. Isso aí. E em outras regiões do México, Leandro, onde estava acontecendo isso, né? Tem que lembrar que tinha crioulo também, né? O pessoal tava lá. Sim. Só que e crioulos que queriam independência. Aí que tá, olha que isso que é interessante, porque é do interesse de todos os crioulos, né? Que vão fazer esse papel de caudilho e tudo mais, de arrebanhar a galera. É do interesse deles a independência. Eles têm esse sentimento nativo já, nativista nesse sentido, até porque né? se ocorrer a independência, eles expulsam os espanhóis e quem passa a mandar é eles, né? Então... São eles, exatamente. E esses crioulos não vão aderir ao movimento do padre, do Miguel Hidalgo, justamente porque o interesse o cunho dessa revolta do Miguel Hidalgo, ela era muito popular. Ela era muito indígena, entende? Ela dava muita voz aos indígenas, então, devido à quantidade de indígenas, né, no movimento já com o Miguel Hidalgo, os crioulos que queriam independência também, eles vão dar pra trás, vão tirar o pé e vão dizer, não vois. Não vois por quê? Porque tem muito indígena, tem muito povão aí, esse movimento não é pra mim. Então, aí tu nota o elitismo dessa classe, é um elitismo gigantesco nesse sentido. E voltamos àquilo que tu falou no começo do episódio. Eles não queriam atender as demandas dessas classes populares, né? Porque vai que a gente consiga a independência dessa forma, com essa galera, nesse movimento. É um movimento de cunho indígena e popular. Então, eles não iam ter como ignorar isso, e eles iam ter que, de certa forma, ceder ao povão, e eles não queriam. Então vai ter agora, a partir desse momento, uma guerra civil, velho. Civil, olha só, né? E de indígenas e mestiços contra esses crioulos. Os caras, além de não ajudarem, né, eles ainda atrapalharam, porque eles vão pegar em armas para lutar contra esse movimento. Os arrombados, caralho. Arrombado. Ei, caralho. Minha mãe sempre dizia, né? Não vai ajudar, não atrapalha, né? Então, dentro desse processo aí, que as tropas dos rebeldes eram muito desorganizadas, né? Até porque o Hidalgo não era um militar, ele era um padre. Em 1811, o Hidalgo vai ser preso e fuzilado. Porém, a luta continua, né? A luta não vai morrer junto com o Hidalgo. Quem vai assumir o papel de líder dessa luta e vai organizar um novo levante popular vai ser um outro padre, chamado de José Maria Morelos, tá? E esse Morelos, ele vai organizar aí tropas muito mais bem treinadas, muito mais bem equipadas, e que aí sim vai se revelar uma verdadeira ameaça a essa hegemonia dos crioulos no Novo México. Legal. O Morelos, ele pregava a abolição da escravidão, isenção dos impostos para os pobres,
e dizia que os colonos mesmo aqui, eles deveriam ocupar o cargos militares e civis e tudo mais, né? Não só o pessoal lá da metrópole, né? Então ele defendia também essa ideia, né? Ele também tinha esse cunho mais popular na organização do Morelos. Sim, também. Mas aí, 3 anos depois que o Morelos ele organiza esse novo levante, ele vai ser preso e também vai ser fuzilado. E aí, com a morte do Morelos, aquela chama daquele movimento popular que tinha as classes subalternas como um pilar e que dava voz a essas classes, esse movimento acabou sendo aniquilado. Se a gente for pensar, esse movimento no México também é mais um exemplo daquela lógica que a gente tinha falado no começo do programa, de que quando o movimento começa das classes subalternas, né, como foi o caso do México, mesmo que tinha ali um crioulo na sua frente, mas a participação massiva de indígenas, vai ser, os crioulos vão se voltar contra. É o que vai acontecer. O Morelos é fuzilado, como eu disse, em 1815, e o Fernando VII vai voltar ao trono nesse ano, porque é o Congresso de Viena, lembra, Jean? Já a partir de 1814 ali, ele já começa a voltar. E o que o Fernando VII vai começar a fazer? Ele vai começar a perseguir todos os crioulos que se envolveram em movimentos revolucionários, né? E agora não tem essa, se você estava defendendo o lado do Miguel Hidalgo, ou estava defendendo o lado do Morelos, ou estava defendendo um outro lado. Qualquer crioulo que tenha se envolvido em algum movimento revolucionário, que fosse independentista, autonomista, ia sofrer essa perseguição por parte do governo espanhol. É real. E aí, cabe dizer que os crioulos, obviamente, são eles agora que estão na liderança, né? Querendo ou não. Sobraram eles, né? Depois de toda a repressão que foi feita ao movimento indígena, aquele movimento popular que meio que estava acabando agora, né? São os crioulos que estão à frente desse movimento independentista. E aí, é legal que, assim, ó, apesar dessa perseguição dos crioulos que vai acontecer pela coroa, devido à própria força do movimento, é a coroa que vai organizar a independência. Tipo, não vamos deixar ocorrer uma revolta, não vamos deixar a revolução acontecer de fato, mas então vamos organizar aos poucos essa independência, né? É a própria coroa espanhola, então, que vai organizar, de certa forma, esse processo de transição para a autonomia do México, né? De um país que é uma colônia para uma nação independente. Então essa autonomia ela vai ser organizada de cima para baixo pela própria coroa. Então notem que o movimento popular não ganhou forças. Não foi um movimento, não foi uma independência de cidadania, não foi uma independência do povão, que é o povo pelo povo, para o povo. Não foi bem assim. Né? Então ela vem de cima para baixo. Após 11 anos de luta, né, o México vai se fazer independente, e isso em 1821. Levaria um tempo ainda. Né? Vai haver ainda, nessa época, um personagem, então, Agustín Iturbide, né, que ele vai transformar o México numa monarquia independente. Então notem que o elitismo continua transitando, né, por essas bandas. Vai se proclamar imperador. olha a vibe do cara, né? Então ele vai ser, ele vira um imperador no México. Só que no ano seguinte não dura muito bem isso daí, ele cai porque se proclama a república, né? A independência do México foi uma grande perda para a Espanha, principalmente do ponto de vista econômico, né? Porque eles ganhavam muito com o México, e perdendo então essa relação de colonialismo com o México, a Espanha acaba perdendo bastante no sentido econômico. E a gente já falou no último episódio de todo esse processo de declínio do poder da Espanha, né? No México, as elites, tanto comercial quanto agrária, eles vão assumir o comando político do país e vão governar de acordo com seus interesses. Então é por aí, Leandro, que depois eu comentei antes, né? Que depois vai haver todo um processo revolucionário novamente, que vai ter o tal do Porfírio Dias, que vai ser aquele presidente ditador do caralho e tudo mais, porque eles são representantes, vai ter uma linha sucessiva aí de representantes do país, Leandro, nessa república, da elite comercial e agrária, né?
e sempre ligados ao lado militar também, sempre uns coronelzão, sempre aquele caudilho, sabe? Então, o México consegue independência, mas assim, ó, não é uma independência que vem do povo para o povo, é um negócio que vem de cima para baixo e continua sempre perpetuando o poder das elites em cima da população. É bem complicado, né? Mas dá pra dizer que é um passo além pra perto da emancipação política. Exemplifica bem, então, aquilo que a gente também falava no começo, que quando a Revolução ela termina, aquelas classes subalternas que ajudaram, que contribuíram, elas simplesmente vão ser descartadas politicamente. Tá. No vice-reino de Nova Granada, a coisa não foi muito diferente, né? É o território que hoje, digamos assim, inclui ali a Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá. Lá, como é que começa esse processo revolucionário? Tem um cara que ele é considerado como, digamos assim, o pai dos libertadores, que é o Francisco Miranda. Francisco Miranda foi um militar crioulo que lutou no exército espanhol, atuou na África, lutou na Revolução de Independência dos Estados Unidos em 1776, né? Lutou contra a Inglaterra ali nas tropas da Espanha. Foi um amigo do Thomas Jefferson, o cara que escreve lá a Declaração de Independência, que vai ter um papel muito importante no começo ali da República Americana, né? Ele é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. E o que vai acontecer? No final do século XVIII, ele vai viajar pelas cortes da Europa em busca de apoio para a causa da independência da América Espanhola. Ele não vai conseguir um apoio, assim, digamos, de tropas e de exército, né? Ele estava tentando. Em 1797, ele vai fundar em Londres uma loja maçônica, né, da maçonaria chamada Loja Gran Reunião Americana. E nessa loja, né, nesse grupo, ele vai começar a se corresponder com uma série de outros importantes militares da América que mais tarde vão se tornar os principais libertadores, os principais revolucionários. É a trupe, né? É a trupe. A trupe. Quem são os caras aí? Então, o Simão Bolívar, o Bernardo O'Higgins, que é do Chile, e o José de San Martín, né? O José de San Martín, como queiram chamar. Mirandinha é bom de amigo, Mirandinha é bom de amigo. Então começa com esse militar, né, o Miranda, organizando isso, assim, de uma maneira mais intelectual. Bom. Daria pra dizer, então, que ele era uma liderança intelectual no início, assim. De início sim, né? Mas depois ele vai lutar também, ele vai tentar 2 vezes invadir a Venezuela com tropas, não vai ter sucesso, né? A princípio, sozinho ele não vai conseguir. Mas ele é o cara que, digamos assim, dá o pontapé inicial nesse processo. Ele vai buscar apoio dos países, do mundo, né? Ele vai começar a tentar fazer uma reunião mesmo, uma agregação de pessoas importantes que tinham o mesmo ideal. Dá pra ver que é bem o rolê dos iluministas, né? O que a galera fazia de rebelde naquela época, a galera bad boy? Se reunia em loja pra discutir, pra falar de revolução, né? Se reunia pra conversar, né? Pra conversar, os nerds do caralho. E aí, em 1810 agora, na época um pouco mais recente, né? Perto das nossas revoltas, em 1810 vai se fundar a Junta Governativa de Caracas. Falamos bastante o que são as juntas governativas, então, que no último episódio, tá? E em 1811 a junta proclama independência liderada por Cristóbal Mendonça. Então essa junta governativa de Caracas agora, desse vice-reino do qual a gente está falando, de Nova Granada, vai proclamar em 1811 a independência. O Bolívar, então nessa época, ele vai convocar quem? O amigo, né? O cara lá que tinha as influências já, que estava no meio do lance, que era o Mirandinha, o Francisco Miranda, né? Então, o Francisco Miranda vai ser convocado pelo Bolívar, porque o Bolívar acreditava, então, que ele seria a pessoa correta para ser chefe dos exércitos aqui. Então, além de ser uma liderança intelectual lá no início, dar o pontapé inicial, agora ele viria a ser o chefe dos exércitos na América. E depois aí o Miranda vai ser aclamado como um ditador da Venezuela, né? Naquele contexto de revolta e revolução, ele vai ser então o cara que vai segurar as pontas. Mas logo a reação espanhola vem
e vem violenta, não vem de leve, não vem suave, a reação espanhola vem violenta e o Miranda vai ter que se render, não consegue segurar as pontas. Ele se rende. É foda. Até porque, assim, quando esse movimento de fundação de juntas governativas, né, vai acontecer pela América Espanhola toda, como tu disse, impulsionada pela troca de reis. Isso tá claro. Agora, o fato deles proclamarem a independência, né, não quer dizer que isso não faz com que o país se torne independente, certo? Sim, vai ter que defender essa independência. Tem que defender, você tem que ter tropas para poder defender. O Bolívar, nessa época, ele já era, então, um militar, porque o Bolívar ele também é venezuelano. Ele já era um militar que atuava ali na região da Venezuela a favor da independência. Então ele vai chamar o Miranda, Mirandão, você que é um cara experiente, você que conhece vários malucos, você que é um cara que sabe o que tem que fazer, chega aí e ajuda a gente. Quando o Miranda se rende aos espanhóis, ele vai ser acusado de ser um traidor. Ele vai ser entregue aos espanhóis e vai morrer no ano de 1816, ou seja, de 6 anos após o começo dessa junta governativa de Caracas. O Bolívar não vai ser preso nessa reação espanhola, ele vai fugir. Vai fugir para Colômbia e vai voltar em 1813 para tentar reconquistar a Venezuela. Mas ele não vai conseguir, por 2 vezes ele vai ser derrotado. Ele só vai conseguir derrotar as tropas dos monarquistas no ano de 1819. Né? Então são aí 9 anos de lutas, quando finalmente na Batalha de Boyacá, que hoje fica ali na região da Colômbia, que finalmente as tropas do libertador Simão Bolívar vai vencer os espanhóis. E isso é importante porque a partir daí ele vai sair louco por vários lugares da América. Ele não vai se contentar em libertar somente a Venezuela, que era o seu local de origem. Ele vai declarar a independência de todo o vice-reino de Nova Granada e vai renomear essa região como Gran Colômbia. Finalmente, no ano de 1822, toda a Gran Colômbia estará liberta da Espanha. Porque, como eu disse, uma coisa é você declarar a independência, outra coisa é você fazer a independência de fato. Então ela levou aí 3 anos, né, depois da fundação da Gran Colômbia, para finalmente o Simão Bolívar conseguir, digamos assim, expulsar todos os espanhóis daquele território que antes era o vice-reino de Nova Granada. Inclusive, quanto a isso que tu falou, Leandro, demora para ser conquistada essa independência, até porque a própria soberania de um Estado independente ela deve ser reconhecida, né? E reconhecida internamente, que geralmente nesses casos aí ela já vinha com reconhecimento, né? Mas o pior é de forma externa, né? Os outros países que não querem que o país seja independente. Então demora mesmo, né? Geralmente a gente vai ter esses conflitos bélicos, a gente vai ter guerra por um bom tempo, até que o país vá lá e assine e reconheça a independência do outro, né? Então é meio chatinho, né? Sim. E temos aí mais uma independência, né? Mais uma independência aí pra contar. E esse eu acho um dos mais legais. Eu acho que, não sei se é pelas batalhas, Leandro, mas eu gosto bastante de contar. Que é o Rio da Prata, né? O vice-reino do Rio da Prata incluía a Argentina, Paraguai, Uruguai e parte da Bolívia. Foi o último vice-reino criado pelos espanhóis. Foi feito em 1776. Inclusive, então é bem recente, né? É recente, considerado a colonização espanhola, né? Que começa em 1500. Exato. Tem uma lógica deles terem fundado esse vice-reino aí, porque eles desconfiavam que havia muito contrabando de metais preciosos justamente pelos rios que formam a bacia do Rio da Prata. Então, Rio Uruguai, Rio Paraguai, Rio Paraná, todos esses rios que são gigantescos, eram muito utilizados como forma de contrabando, e por isso que eles vão fundar esse vice-reino aí do Rio da Prata. Bem, em 1806, né, depois de um bom tempinho aí já da criação desse vice-reino, né, os ingleses, naquele contexto então de Revolução Francesa e tudo mais, eles vão tomar Buenos Aires, tá? Eles vão atacar Buenos Aires e aí eles vão ser rechaçados pelos próprios colonos, o que é bem legal. O que nos mostra o que, Leandro? Mostra esse sentido, então, de nacionalidade, de certa forma, nascendo. Aquela sementinha para uma independência, uma né? autonomia, né, dessas pessoas. Uma autonomia, deles, não, esse lugar é nosso, sai daqui, né? Não é bem assim, entra coroa, sai coroa, troca rei. Não, pera lá, né? Calma aí. Né? A casa é nossa, não é qualquer um que entra aí e diz aqui, né? Então, de certa forma, foi legal nesse sentido, esse
essa expulsão dos ingleses pelos próprios colonos, né? No próximo ano, os ingleses tentam novamente, né? Em 1806, depois em 1807, voltam os ingleses, mais uma vez rechaçados, né? Então, já dá aquele sentimento, né, de autonomia. As milícias começam a se fortalecer também nessa região do Rio da Prata, tá? E Santiago de Liniers é escolhido novo vice-rei agora, sem a Espanha. Tá, aí que é legal. Sem a Espanha. Não era mais a Espanha escolhendo vice-rei, não foi a Espanha colocando quem seria o cara que ia governar, mas sim o pessoal do próprio vice-reino, né? Então, já esses pontos aí, esses 2 pontos, tanto os ataques ingleses sendo rechaçados e a questão da escolha do novo vice-rei sem a Espanha interferindo, esses 2 pontos já nos mostram o quê? Que o vice-reino do Rio da Prata logo estaria encaminhando-se para esse estado de independência, né? Em 25 de maio de 1810, vai se formar uma junta governativa em Buenos Aires que é fiel ao Fernando VII. Essa junta, ela vai se manter fiel ao rei, ok? E por isso vai se recusar a cumprir as ordens daquela junta de Sevilha. Para quem não se lembra, a junta de Sevilha foi o governo provisório liderado pelo José Bonaparte. O pessoal ali da junta governativa de Buenos Aires queria centralizar todo o processo de independência. Provavelmente, se formasse um novo país que fosse o resultado ali da independência do vice-reino do Rio da Prata, eles iam querer que a capital fosse na Argentina, em Buenos Aires. Porém, os crioulos de Montevidéu, os caudilhos de Montevidéu, que hoje ali é capital do Uruguai, vai se declarar a favor da junta de Sevilha, só para rivalizar com o pessoal de Buenos Aires. Então eles... Pra não deixar o poder se criar muito ali, né? Exatamente. De certa então, forma, né? Não podia. Lógico, porque ali você tem o quê? Nós temos crioulos de regiões diferentes. Nós vamos ter os crioulos de Buenos Aires, Argentina, lutando contra os crioulos de Montevidéu, no Uruguai, né? E se tem alguém egoísta em toda essa história, aí são os crioulos. Se tem alguém que não sabe repartir os brinquedos, não são eles, né? São os crioulos. Então tem isso, né? Pra gente entender que, assim, nem mesmo esses movimentos de independência, eles tinham harmonia entre si. Até mesmo dentro dessa classe que a gente chama de crioulos, havia muitas divergências, principalmente divergências relacionadas à região. E isso vai explicar um pouco também de por que nós temos tantos países fragmentados da América Espanhola, como a gente sabe, né? Tantos. Tem a ver com o fato de que o interesse das elites locais não eram os mesmos, né? Os interesses do pessoal de Buenos Aires era um, os interesses do pessoal de Montevidéu era outro. E em 1811, também ali a região que hoje viria a ser o Paraguai vai se separar definitivamente de Buenos Aires. Então, assim, digamos que vai se formar também uma junta governativa em Assunção, liderado por um crioulo chamado José Francia. Isso aí. Bom, todo esse tempo aí de luta e disputa e tudo mais, né, na verdade, 7 anos de lutas, em 1821, lá no Uruguai, né, depois de muita luta, essa região do Uruguai vai ser incorporada, Leandro, ao Império Português. Pode escrever. Eles vão então pro lado português. Lembre-se que no meio de todos esses vice-reinados aí, que vão aos poucos conquistando sua independência, virando republiquetas, né? Nós temos o quê? Nós temos um império gigantesco que é o Brasil, né? Não dá pra negar o tamanho e a imponência dele nesse sentido, né? E vai por um bom tempo aí se manter, tipo, a coroa em meio às repúblicas, né? Então tem toda essa questão aí. O Império Português vai anexar, então, esse território do Uruguai, e vai virar a província da Cisplatina. Depois a gente tem um monte de treta aí. E isso é no contexto da Revolução Francesa ainda, né? Porque a Espanha aliada da França, o Portugal aliado da Inglaterra, Portugal vai lá e crau nessa colônia. Tasca ali nessa colônia espanhola. Exatamente. E se dá bem até, né, cara? Nesse sentido. Por um tempinho, né? Por um tempinho. E, bom, no interior da Argentina vai ter várias regiões, então, que estão se rebelando contra Buenos Aires, Leandro, tá? Contra aquela região, então, central ali de poder, tá? No interior. Então, o pessoal do interior começa a se revoltar contra Buenos Aires. É porque sempre tem isso, né? Sempre tem as regiões mais conservadoras
e as regiões mais progressistas. Então, a gente pega a Vendéia mesmo, lá que teve lá na França, né? Exatamente. Que era o pessoal mais conservador que lutou contra a Revolução Francesa dentro da França. Né? Não é tão... A gente, às vezes, na hora de falar de história, a gente dá uma simplificada, uma generalizada, que às vezes é bem grosseira até, né? Chega a ser bem grosseira. Mas não é tão simples, assim, fazer uma revolução, fazer uma independência. Não é todo mundo que vai ficar a favor, claro que não. Né? Então tem o povo revolucionário parece uma massa de pessoas homogêneas, assim, isso, né? Uma massa homogênea, assim, né? Não existe, não existe. Né? Não existe. Em 1816, então, ainda falando dessa questão do vice-reino da Prata, né? O Congresso de Tucumã vai decidir, então, e vai proclamar a independência do vice-reino da Prata, tá? Mesmo com todas essas tretas e esses problemas, então, né? Lembrando, foi proclamada independência, né? Então, nessa proclamação, a gente tem o país que é o antecessor, é o país que vai existir um pouco antes da nossa conhecida República Argentina, tá ligado? Então, tem a República Argentina hoje. Antes da República Argentina existia o quê? As Províncias Unidas do Rio da Prata, né? Então, o Reino da Prata declara independência, o vice-reino do Rio da Prata declara independência, se tornando Províncias Unidas do Rio da Prata. Nesse contexto aí, já haviam muitas lutas contra os representantes da Espanha, contra os monarquistas, né? E aí vai se destacar a figura do José de San Martín. Assim como nós temos lá no vice-reino de Nova Granada, nós vamos ter lá o Simão Bolívar, que vai se destacar. Aqui no vice-reino do Rio do Prata, quem vai se destacar vai ser o José de San Martín. E ele vai lutar ali contra os monarquistas, vai obter diversas vitórias, até que ele vai conseguir fundar esse novo país, né, as Províncias Unidas do Rio do Prata. E aí, a Bolívia fazia parte desse vice-reino. Eles vão mandar tropas para anexar essa região, que era uma região muito rica em prata. Só que eles não vão conseguir, então tá vendo? Assim, ó, não é que é tão fácil assim você conseguir expulsar os espanhóis da América. Eles vão mandar tropas para anexar essa região e não vão conseguir. Por quê? Além das tropas espanholas que estavam posicionadas no Peru, que combatiam esses revolucionários, liderados aí pelo San Martín, havia também as questões geográficas, de altitude, né, de montanhas ali da região da Bolívia, que dificultava muito a campanha militar para expulsar os espanhóis dali. Então, essa questão geográfica vai ser bem, bem importante, né, em todo esse processo, né, cara? Vai ser muito importante, cara, vai ser muito importante. O San Martín só vai conseguir conquistar essa região da Bolívia quando ele estiver em campanha para libertar o Peru. Porque o Perugia era o principal local de controle do governo da Espanha na América. Ou, digamos assim, o Peru era o centro da administração colonial da América Espanhola. Então era lá que tinha posicionado o maior número de tropas, os fortes mais bem defendidos, né, e tudo mais. É uma região bem central, né? É uma região bem central. E o San Martín só vai conseguir, então, digamos assim, conquistar ali a parte da Bolívia quando ele for conquistar o Peru. É uma coisa... demora um pouquinho, né? Falando em questões geográficas e tudo mais, chega uma parte que eu gosto bastante também, que é a da Capitania Geral do Chile. A gente vai ter a figura aqui, que tu já citou na verdade, né, Leandro? Que era um dos amigos do Miranda lá, que era o Bernardo O'Higgins, né? O Bernardo O'Higgins, ele tinha se envolvido com a independência do Chile desde 18 de setembro de 1810, ele já estava ali no meio. Em 1814, ele vai ser nomeado comandante-geral das tropas pela Junta de Santiago. Então, agora o O'Higgins é o comandante-geral das tropas. Viu, Jean? Aquela data ali de 18 de setembro é a data que é fundada a Junta Governativa lá de Santiago, né? Que eles começam a luta, né? Digamos assim. Todos eles vão fundar mais ou menos ali na mesma data. Você pode ver que é 1810. Ali em Buenos Aires é no dia 25 de maio de 1810, que inclusive o dia 25 de maio, hoje, o principal feriado é argentino. É o feriado da independência argentina, é o dia 25 de maio. Então 1810 é o ano que é fundado várias juntas governativas. Isso. E o O'Higgins é o que se envolve, então, principalmente com o Chile de início, né? Ele, em 14, depois de 4 anos, ele já é o comandante-geral das tropas. E o Chile, então, ele é reconquistado por forças realistas sob o comando de Mariano Osório. E aí, depois do Chile ser reconquistado, então, pelo Mariano Osório, o O'Higgins ele vai ter que fugir para a Argentina.
tá? E fugindo pra Argentina, então, ele vai se encontrar com o San Martín, e o San Martín vai ajudar ele, então, nessa luta emancipatória a partir, então, de 1814. Aí ele conversa, troca uma ideia ali, e é nessa conversa aí que ele obtém o apoio do San Martín. O San Martín, ele precisaria, para poder, então, fazer alguma coisa, Leandro, ele precisaria estudar a cordilheira do Chile, né? Então, ele já tinha essa ideia de militar que ele não poderia traçar um plano sem antes estudar o terreno. Uhum. E aí que é legal. E aí ele percebe, bom, eu vou ter que me mudar, eu vou ter que sair daqui, né? Eu preciso me aproximar pelo menos da fronteira do Chile para chegar perto da cordilheira. E aí ele vai, olha só que legal, ele vai alegar motivos de saúde, porque militar, né? A gente tá falando de um período aí de revolta e revolução, mas os caras não fazem o que eles bem entendem, né? Eles têm superiores e tudo mais, coisas do tipo, enfim. E ele vai alegar, então, por motivos de saúde, ele vai ter que trocar, vai ter que ir para um outro lugar e tudo mais, né? E aí, ele de fato, ele tinha uma tosse por anos, uma tosse com sangue, já tá com tuberculose. Tuberculose. Tava lá, tava naquela, tossiu, caiu, né? Morreu. E aí ele tava realmente com uma tosse de sangue e ele conseguiu dar um migué na galera e disse, preciso me locomover para outra região. E aí ele consegue ser transferido. Então, a partir daí, a gente começa... Bom, se o Chile foi reconquistado pelas tropas realistas, agora vai haver a de volta, né? Vai ter uma reviravolta aí na história. Porque na verdade o San Martín ele vivia em Tucumã, né, região. E sim. Você vai olhar o mapa da Argentina, né? Tô dando uma olhadinha aqui pra ter uma ideia. Tucumã, ele vai ficar mais ou menos, olhando ali no norte da Argentina, ele vai ficar mais uma região mais centralizada. E o Chile tá bem a oeste. Então ele teve que arrumar uma desculpa para ser transferido ali para a região de fronteira, ali a região das cordilheiras. O San Martín, embora ele tenha participado ativamente da independência do vice-reino do Rio da Prata, ele acreditava que toda a América Espanhola só ia conseguir ser livre quando todos os espanhóis fossem expulsos. Ele não tinha como ele admitir que houvessem ainda tropas espanholas na América. Por quê? Enquanto houvesse essas tropas, a própria Buenos Aires estaria ameaçada, né? A própria Argentina, que ainda não era Argentina, né? Que ainda era ali a República, a Províncias Unidas do Rio da Prata, estaria ameaçado. Então o San Martín, depois de se transferir para mais próximo da fronteira, vai preparar suas tropas durante 3 anos. 3 anos ele vai preparar suas tropas para realizar algo que parecia impossível, né? A travessia dos Andes. Essa galera vai atravessar a pé a região montanhosa e gelada da Cordilheira dos Andes. A travessia é de cerca de 300 quilômetros. Imagina só. E o San Martín vai levar aí cerca de 5.500 homens. Então, assim, não é uma coisa simples, é uma coisa fácil. A gente tem que pensar em comida para todas as pessoas, pensar em equipamentos que tem que carregar, tem que pensar numa forma de você se proteger do frio, né? Então, realmente, foi um ato bem heróico, vamos dizer assim. Se vocês acham que é frescura isso, lembrem, técnica de terra arrasada que fizeram com o Napoleão, acabou com o exército dele. Baixa moral, começa a dar doença, a galera fica com fome, baixa imunidade, acaba com uma tropa. Não adianta ficar 3 anos juntando homem ali e depois... Não, tem que manter, né? Tem que manter essa galera. Isso que Você tem que conseguir manter o moral elevado também e tudo mais, né? E Leandro, sabe como que ele conseguiu um mapa dos Andes? Tem essa questão do mapa, né? Ele mandou um mensageiro, cara, na época, antes de reunir os homens, ele tinha mandado um mensageiro. Eu não vou ter certeza agora pra onde exatamente, mas ele fez todo o trajeto que ele precisava pra não desconfiarem. Ele mandou um mensageiro ir e voltar, e o mensageiro foi por um lado, por um caminho, desenhando e traçando e mapeando, e voltou por outro, com ordens dele, do San Martín. Então ele voltou por outro caminho também, mapeando os principais pontos, e aí entregou pra ele. Caramba. Então, na verdade, ele fez uma mensagem fake lá, foi lá entregar parece fake, mas é fato, lá, e voltou com um mapinha dos Andes ali pro San Martín poder elaborar sua estratégia. Ele levou uma mensagem, tava escrito assim, esta é uma mensagem, tipo... tá muito obrigado. É verdade esse bilhete. É verdade, nós não estamos preparando uma invasão, é verdade esse bilhete.
Muito bom. Bom, fato é que no dia 10 de fevereiro, na 10/2 de 1817, o San Martín vai vencer a Batalha de Chacabuco. E aí ele vence a principal batalha e liberta o Chile. Então por isso aí que tem essa história, começa com o O'Higgins e termina com o San Martín, que é a libertação da Capitania Geral do Chile. Essa batalha do Chacabuco, eu dei uma coladinha antes ali, eu pesquisei. A gente tinha do lado dos andinos, do exército dos Andes, né? 3.600 homens, tá? Liderados pelo O'Higgins ali, o San Martín, contra 2.450 espanhóis, liderados por um cara com um nome chamado Rafael Maroto. Ah, que marotagem. Piadas. Né? E, enfim, eles tinham, pelo que eu pesquisei também, os andinos tinham umas 9 peças de artilharia, de canhões e coisas do tipo, enquanto os espanhóis estavam com 2, assim, sei lá. Hoje tem lá, né, Leandro, um puta monumento, né, que é o, se vocês quiserem procurar na internet aí, bota lá Monumento à Vitória de Chacabuco. É um monumento muito legal que tem, tipo, um soldado andino, assim, com uma espada gigante segurando, é bem legal. Legal. O que eu ia falar é que, assim, a Batalha de Chacabuco foi a última, né? Então, assim, eles já tinham se enfrentado antes, tinha morrido gente pra caramba, né? Isso. Porque se eles atravessaram com 5.500 e agora estavam com 3.600, né? Olha o tanto de gente que já tinha morrido aí nessas outras batalhas, né? Isso. 4 dias depois, então, entra em Santiago o exército andino triunfante, então, né? Dizendo, ó, vencemos, acabou, galera, é nóis. Eles vão criar um exército unido, então, com a tropa do O'Higgins, e vão abrir caminho pro Peru agora, que tu tinha comentado antes, né? Só faltava o Peru. Agora só falta pegar o Peru, tá ligado? Exato. Em 5 de abril de 18, né? Então, em 5 de abril de 1818, o Exército Unido vai vencer mais uma batalha agora em caminho pro Peru, né? A Batalha de Maipú, tá? O San Martín vence o general Mariano Osório, aquele que tinha tomado o Chile antes, que é mais ao norte, não muito longe de Santiago ali, né? Então ele consegue vencer o Mariano Osório. E o Chile agora é totalmente independente, de fato, sim, só faltava o Peru. Agora sim, só falta o Peru. Agora só falta o Peru. Agora só falta. E aí eles vão começar a campanha pra poder pegar o Peru. Certo? É tipo aquele pegue o pombo, pegue o pombo. Pegue o pombo. Ou seja, vão liberar o Peru. Você gosta quando libera o Peru hoje? Vamos voltar pra pauta. Piadas de tiozão. Piadas de tiozão. Tu tem que idade já, Leandro? Eu tenho 34. Tiozão pra caralho. Tiozão, Eita, tiozão. pô. Tu tem bigode? Tu tá com bigode atualmente? Tô sim. Então tiozão demais. Eu já era tiozão quando eu tinha lá meus 18 anos agora. Viu? Então. Uma pergunta, tu já passou o Natal, passou a ceia e tudo mais, tu ficou fazendo aquelas piadas idiota na mesa e tal? Claro, pra ver ou pra comer? Não, isso não. Não fez? Não, isso aí já é demais, né? Acho que já extrapola, né? Tá certo. Mas quando chegar ano novo, tu vai fazer aquelas, né? Tipo, como é que é? Hoje foi a última vez que eu tomei banho, agora é só ano que vem. Eu vou beber agora, eu vou parar só ano que vem. Eu tinha anotado essa pra fazer. E perguntar pras crianças assim, e os namoradinhos, tá ligado? Esse é clássico, e os namoradinhos? Tá louco. Então vamos falar do Peru. Vamos voltar pro Peru, então. E só faltava o Peru, certo? O Peru era o principal lugar, então, de controle dos espanhóis na América, e só faltava esse lugar. Que foi onde tinha ocorrido, inclusive, a revolta do Tupac Amaru. Verdade. O San Martín vai passar o ano de 1818 inteiro preparando as tropas. Porque não tinha como alcançar o território peruano por terra. Você tinha que ir pelo Oceano Pacífico, você tinha que ir de navio. Eles tiveram que sair ali do norte do Chile por mar, pelo Oceano Pacífico, e atacar diretamente no porto de Lima. Né? Então eles não conseguiam ir por terra justamente por causa das condições geográficas do local, né? Que aí facilitava muito para as tropas espanholas defenderem. Né? Vai ser o governo de Buenos Aires, então, que vai financiar a compra de navios para fazer essa travessia, que vão ser adquiridos dos Estados Unidos e da Inglaterra. O comando dessa frota vai ser entregue a quem? A um almirante, que também vai ser conhecido aqui no Brasil, que é o Thomas Cochrane, né? Que ele vai atuar como mercenário aqui no processo de independência do Brasil,
o Dom Pedro I vai contratar ele para lutar contra as tropas que eram contrárias à independência. Esse Thomas Cochrane. Não é Cocaine. Não é Cocaine. Ah, droga. Where is Michael Caine? Michael Caine. Boa piada. 20 de agosto de 1820, finalmente, né, o São Martín vai partir para Lima, né, no Peru. Uhum. No dia 5 de junho de 1821, depois de muitas batalhas, muitas lutas, finalmente os generais realistas, né, aqueles que defendiam a monarquia espanhola, batem em retirada lá no Peru. E no dia 28 de julho de 1821, ali cerca de um mês depois dos generais baterem em retirada, é proclamada finalmente a independência do Peru. Porém, tem umas treta política, né? Porque agora, como que a gente faz pra manter isso daí? Porque o São Martín, ele vai aceitar um cargo aí de protetor do país, né? Tipo, é uma parada bem provisória, na verdade, né? Tanto que não existe de verdade esse cargo, né? Protetor do... Mas não é, né? Não é um presidente, não é algo assim. Mas ele vai ser o protetor do país, então, e vai governar por 1 ano, tá? Vai governar por 1 ano. Depois ele renuncia e tudo mais e vai se retirar, né? Em 1822 chega o Bolívar, então nesse ano aí que ele se retira, chega o Bolívar no Peru, tá? Para terminar de expulsar os espanhóis. Lembrando, né? Declararam independência, sim, mas ainda tinha que terminar de expulsar os espanhóis. Bolívar vem para isso. São resistências em alguns lugares, né, do país, né? Exato. Então o Simão Bolívar vem, vamos terminar de libertar, né? Ainda em 1822 o São Martín vai se encontrar com o Bolívar e eles vão conversar, eles vão ter uma discussão aí sobre os rumos políticos, de como gerenciar o país, de como gerir isso daí agora, né? O São Martín vai defender uma monarquia para os novos países, tá? O Bolívar vai defender a formação de uma única grande república federativa. Olha só a diferença. Essa ideia. Isso. Então, olha só. Aí é legal, a gente vai... Depois nem vou falar muito agora, vamos falar depois, eu acho, do episódio, né? Falar do geral disso. Mas olha só, o São Martín, ele vai querer, ó, cada novo país que se declarou independente vai ter a sua própria monarquia, né? Já o Bolívar, de certa forma, e a gente pode discutir depois, ele tinha uma ideia um pouquinho mais progressista, quem sabe, não sei, mas ele queria uma república federativa, né, que fizesse frente às outras grandes potências. Então ele queria uma só, né, vamos fazer uma grande república, né. Nesse sentido, sem acordo nenhum, o São Martín fica meio chateado, fica de braços cruzados, assim, né, fala, né, e pega, não quero, né, chuta uma pedrinha, assim, com os braços cruzados, olhando pro chão, né? Vou embora. Daí ele volta pra Argentina. Volta pra Argentina porque não conseguiu o acordo aí com o Simão Bolívar. Até porque o São Martín também, ele acho que ele é um cara meio desapegado do poder, né? Tanto que ele renunciou logo ali. Renuncia, não quero essa merda. Vou voltar pra Argentina lá, que é meu lugar, onde eu vivo, vou ficar lá. Argentina! Don't cry for me, Argentina! Depois desse show de horrores, então, voltando aqui... A gente vai fazer um dia o The Voice doutrinando, tá ligado? The Voice! Pra quem não sabe, a nossa vinheta é eu e o Leandro cantando no começo, tá bom? Nossa, vai começar a escorrer sangue, tá ligado? Tímpano das pessoas, assim, tipo, a pessoa ouvindo no ônibus, assim, e sangrando, assim. O que tá acontecendo, moço? O que tá saindo sangue? Explodiu na sua cabeça. Tô ouvindo aqui uma galera cantando aqui de boa. É sempre assim, sempre acontece isso. Sempre normal. Dá nada. É a vinheta, só a vinheta. Bom, chega então a última grande batalha de Simão Bolívar para libertar a América, então, para se tornar um libertador da América. Eita porra. Porque só faltava mesmo expulsar esses espanhóis que estavam lutando, resistindo em alguns pontos específicos do Peru, né? Em 6 de agosto de 1824, Bolívar e seu assistente pessoal, né, chamado Sucre, que também é um dos libertadores da América, né? Importante personagem. É importante personagem. Eles finalmente vão derrotar o exército espanhol na Batalha de Junín. Junín. Junín, tá ligado? Em 9 de dezembro de 1824, então, ali nós temos de agosto para dezembro alguns meses ali, cerca de 4 meses. O Sucre, então, sozinho vai derrotar os espanhóis em Ayacucho, no Peru, no último reduto de resistência espanhola, certo?
Tudo isso ali no ano de 1824. E no ano de 1825, finalmente, Sucre, né, que é esse outro militar que antes era assistente do Bolívar, vai proclamar a independência e criar a República da Bolívia, aquele território que antes o San Martín não tinha conseguido... Não tinha conseguido chegar, né? Claro que antes não se chamava Bolívia, né? Vai se chamar Bolívia justamente em homenagem ao Simão Bolívar. Isso. Uma parte muito rica do Peru, né? Uma parte muito rica, uma parte ali que sempre foi muito rica em minérios e tal. Sem zoeira agora, era uma parte muito, digamos assim, brilhante do Peru. E aí temos toda uma questão agora que vamos nos encaminhando para o fim dessa discussão toda, que é sobre o sonho do Bolívar e o fim do sonho dele, né? Porque ele queria constituir, então, essa grande república, né? Essa grande república com uma união dos povos latino-americanos e tudo mais. Mas, obviamente, bom, se alguém fumou droga, vou avisar, não rolou, não deu certo, né? Se alguém tá... será que deu certo? Não, né? Olha pro mapa hoje. Né? Pô, professor, mas e conseguiram? Olha pro mapa, o cavalo. O animal. Animal. E aí, então, assim, o que acontece pra que não dê certo o sonho do Bolívar, né? Ele vai ter grandes dificuldades aí em manter uma união entre todos esses países, essas nações que, de fato, estavam conquistando e conquistavam suas independências. Uma união que, na verdade, né, nunca existiu, só na cabeça dele, né? Aí que tá. Ele queria, né? É legal, é assim, ó, eu acho bem bonito, assim, quando a gente fala, assim, tipo, América Latina, né, o nosso povo, é uma parada tudo junto, assim, dá esse sentimento legal de união, dá, mas isso não existe em lugar nenhum, nem no Brasil. Não existe nem no Rio Grande do Sul, não existe... Eu não sinto, cara. Eu não sinto, assim, muito também. Eu acho assim, ó, frente à Europa, eu acho que fazendo frente à Europa, como uma união, uma identidade, tu entende? Só que a gente tem que lembrar que essa identidade, ela é toda, na verdade, colonizada, né, velho? Ela é feita já pela própria colonização e tudo mais. Tipo assim, eu acho que nossa identidade cultural é muito mais, obviamente, né, mas ela é muito mais ligada com, por exemplo, portugueses, que são europeus, do que com os argentinos, que são nossos vizinhos. Claro, isso sim. Você falando do Brasil, claro, certeza. E aí, como que começa a acontecer esses problemas aí? A gente tem que ver que existiam várias divisões internas na sociedade, nessa sociedade na qual o Simão Bolívar acreditava que poderia ser unido. Dentro das grandes elites, das próprias elites, existia divisão entre eles. Interesses que, por exemplo, eram contrários ao liberalismo, existia de monte, né? Existia o coronelismo, existia os caudilhos ali, e a ideia de uma república era muito progressista nesse sentido. A gente vai ter índio, a gente vai ter negro, vai ter mestiço, vai ter uma aristocracia rural que não tinha apoiado a independência em momento nenhum, em certos, né? Uma parte dessa aristocracia não apoiou a independência em momento nenhum, com medo de dar poder aos pobres. A gente vai ter os caudilhos. Isso muitas vezes. Né? A gente vai ter os caudilhos que tinham seus próprios interesses políticos, né? Então, essa era a sociedade, Leandro. Só que qual é que é o lance aí? Agora, puxar um pouquinho pro meu assado ali da filosofia, o Bolívar, ele era um estudioso, um intelectual, tu sabe muito bem disso, né? Do iluminismo ali e tudo mais. Ele leu muito Rousseau e leu muito também o tal do Montesquieu. Né? E ele é muito inspirado pelo Montesquieu, a ideia de uma república democrática, assim assado. Só que o Montesquieu, ele deixa muito claro que para fazer o que ele pretendia, precisava-se de uma sociedade civil que fosse independente, que já tivesse uma experiência republicana, do povo inteiro lutando pela independência, né? Sobre qual fosse possível erigir, então, uma instituição democrática de verdade, que fosse duradoura, tá? Então precisava de uma sociedade civil independente para daí sim a gente construir instituições democráticas duradouras, dizia Montesquieu, tá? Agora, pega essa teoria e aplica aqui, né? Eu e o Leandro estamos há 1 hora e pouco falando de todas as rachas e as quebras de interesses e conflitos que existiam em cada local desses. Existia essa sociedade civil independente? Não existia. Né? É como, novamente, tu querer colocar uma luva num tamanho X numa mão que é muito maior. Não vai fechar, não encaixa.
né? Daí tu quer forçar, vai dar merda, estraga, ferra tudo, né? Enfim, na tentativa então de evitar uma dissolução, né, dessa ideia dele de uma grande de uma grande república, né? Um outro paralelo que dá pra fazer é também com o ideal do Marx, né? Por exemplo, Marx vai defender que o comunismo ele é uma fase superior do capitalismo. E aí os revolucionários russos vão tentar aplicar esses ideais comunistas num país extremamente agrário. Exato, né? exato. Que não passou pela revolução capitalista, como Marx tinha dito, né? Então, da mesma forma que o ideal liberal do Montesquieu não serve para ser aplicado em lugares onde não tem uma sociedade civil muito forte, organizada. Da mesma forma também, os caras também não seguiram assim a cartilha ali do filósofo, né? Exato, do Marx, quando aplicaram quando fizeram a Revolução Russa lá e tentaram construir um governo socialista, né? E na China também. Só esses paralelos aí são claro, interessantes. Com certeza. Tipo, por exemplo, tu pega o espelho pro Montesquieu, era a própria França, né? Olha, agora tu pega a França e tu pega a América Latina inteira. Sim, que pariu, né? Total. É. Não tem, né? Enfim, a ideia do Bolívar a gente pode discutir aí, achar interessante e tudo mais, né? Seria uma boa ideia por serem vários países que lutaram pela sua independência e tudo mais, foram libertados, beleza. Faz algum sentido na cabeça do Bolívar, porque ele estava ali, ele sonhou com isso, ele participou desse processo todo. E beleza, seria interessante esses países unidos? Seria, mas né, não existe essa união. Então, na tentativa de evitar uma dissolução completa entre esses países, uma separação completa, ele vai implantar um governo bem centralizador, Leandro, tá? Em 27 de agosto de 1828, ele vai se tornar um presidente vitalício, né? Leia-se ditador, né? Porque é vitalício, ele vai continuar, ele escolhe quem continua e obviamente vai ser ele. Enfim, ele vai ter essa medida aí. E assim, isso é bem complexo, né? Eu não sei o que tu vai achar, o que tu acha disso, mas é uma questão bem polêmica, porque, bom, ele não era o libertador, agora ele é um ditador do caralho? Como assim? O que o Bolívar tá fazendo? Né? A desculpa dele é, pra não ferrar tudo de novo, vou ser o presidente vitalício aqui. Né? Eu acho legal essa discussão pra gente colocar em perspectiva algumas questões, assim. Primeiro, assim, os seres humanos são complexos, não adianta. Não tem como você enquadrar um cara numa caixinha e deu. Ele é um libertador e acabou. Se você é um libertador, então como é que você pode ser um ditador? Não tem essa. O cara pode ser um libertador agora e amanhã ele é um ditador. Vamos pensar no exemplo do próprio Robespierre, né? Que é um revolucionário iluminista e depois vira um ditador, né? Terrorista. Ele era contra a pena de morte no início, cara. Tu acredita nisso? Ele era contra a pena de morte. Depois fica malucão, né? Manda guilhotinar a galera e tal. Precisamos defender a revolução. O exemplo também dos revolucionários da Revolução Russa também, que tinham todos aqueles ideais de emancipação da classe trabalhadora e tal. E depois eles acabam implantando ali uma ditadura também. Vai pro paredão, né? Contra o revolucionário, paredão. Então é isso, cara, assim, a galera ela é contraditória mesmo, né? E o Bolívar, ele era assim também. É bom lembrar que o Bolívar ele vai ser o ditador vitalício, presidente vitalício, da Grande Colômbia, né? A Grande Colômbia é o país que resultou lá da independência do vice-reino de Nova Granada. Então, nos outros lugares já haviam outros caudilhos que governavam e que não queriam se unir ao Bolívar, não queriam compactuar desse sonho dele. Vão dar as costas pra ele, né? Vão dar as costas, ele vai até... Eu lembrei de uma coisa, Leandro, que é legal a gente comentar, já foi comentado, mas sobre o episódio do Haiti, né? O Haiti não era uma colônia também? Sim. Não era uma colônia da França, em outra parte da Espanha e tudo mais, e se libertou e teve todo esse processo. E pergunta-se onde é que estava o Bolívar. Olha só, naquela ideia do haitianismo e do grande medo, o Bolívar entra junto. Ele ignorou o Toussaint, tá ligado? Ele excluiu o Toussaint. A história tem esse detalhezinho aí também, que o Toussaint foi ignorado pelo Bolívar. Nesse plano da Grande República aí, do nosso Bolívar, né, o Haiti foi excluído desse plano.
Isso é só mais um motivo assim que faz com que a gente não possa idealizar figuras da história. Durante muito tempo as figuras foram construídas como idealizadas, como heróis, né? Nós temos Tiradentes, Napoleão, Júlio César, Bento Gonçalves, tá ligado? Caralho. Sim. Qualquer um, né? Qualquer cara que seja idealizado tá errado, não tem como. Sim. Por exemplo, Luís XIV, né? A gente pensa nele como um baita de um babaca, tá ligado? Mas quando vê, ele não era totalmente babaca, né? Tinha as partes dele que a gente não conhece que não era totalmente babaca. O próprio Dom João VI, né? A gente já desconstruiu um pouco disso aqui, né? Já falamos sobre ele um pouco. E é isso aí, cara. O Bolívar, nessa ideia de tentar manter unida a Gran Colômbia, pelo menos a Gran Colômbia, já que ele não conseguiu unir todas essas ex-colônias da América Espanhola, ele vai manter esse governo meio autocrático, centralista. No dia 25 de setembro do ano de 1828, um mês depois dele se proclamar o presidente vitalício, ele vai sofrer um atentado. Vão tentar matar o cara. Os conspiradores vão ser capturados e a corte marcial, né, vai condenar esses caras a morrerem fuzilados. 2 anos depois aí desses eventos, mais ou menos 2 anos depois, 1 ano e meio, o Bolívar já ia estar meio doente, meio descontente, desapontado com tudo o que aconteceu, e ele vai renunciar a esse cargo de presidente vitalício em 27 de abril de 1830. O Bolívar vai falecer, olha só como são as coisas, em dezembro do mesmo ano. No mesmo ano ali, 17 de dezembro, o Bolívar vai morrer. E no seu leito de morte, ele vai fazer um pedido. Ele vai pedir para que sejam queimadas todas as suas cartas, seus diários, todos os seus escritos. E assim, sacanagem com quem tá morrendo, ok. Mas ainda bem para nós que somos historiadores, que gostamos de história, que ele não foi obedecido. Então, não queimaram, e aí é através desses escritos... A memória que se preserva, né? A memória. E aí que a gente fica sabendo o que ele pensava, sabe? Porque que ele queria essa união e tudo mais. A gente só conhece porque esses escritos não foram queimados. Não demora muito. Porque, Leandro, só um parênteses, poderíamos estar falando agora, tipo, sei lá, acreditando cegamente que ele foi um escroto do caralho, que não tinha boa intenção nenhuma, sabe? A gente podia estar, tipo, a gente tá tentando relativizar aqui e entender a complexidade do cara. Mas sem os escritos dele, a gente não teria toda essa visão de complexidade que a gente tem agora. Nem um pouco, tá ligado? E assim, e mesmo lendo os escritos dele, a gente tem que duvidar também do que ele escreveu. Exato, né? exato. É engraçado isso, né? Que a gente pega uma fonte histórica e a gente, a princípio, não pode acreditar na fonte, assim. Tá, então porque ele escreveu que ele queria isso, então ele queria isso. Não! Sabe, às vezes ele tava escrevendo uma carta pra alguém, já tá mentindo, né? Os seres humanos mentem o tempo todo, né? Mas é isso aí, ainda bem que ele não foi obedecido e aí a gente tem, pelo menos a gente tem alguma fonte que é primária, né? Veio do próprio punho do cara pra gente entender o pensamento dele, isso é muito importante. Depois que ele morre, não demora muito e a Gran Colômbia vai se dividir em 3 países, que é a Colômbia, hoje em dia, o Equador e finalmente a Venezuela. E eu acho que assim a gente consegue encerrar esse processo de independência da América Espanhola, né? Sempre entendendo dentro daquela lógica de que quando a revolução começa das classes subalternas populares, você tem uma aliança entre crioulos e chapetones, ou seja, espanhóis, contra esse movimento. Quando a revolução começa da classe dos crioulos, aí eles conseguem o apoio das classes subalternas, né? E aí eles conseguem muito mais facilmente vencer as batalhas e fazer o país independente. É a figura do caudilho, né? Eles conseguem acaudilhar, então, que a definição eu já fiz no episódio passado, né? Eles conseguem acaudilhar, então, as classes subalternas e trazê-las para os seus propósitos e para lutar pelos seus ideais, né? Então... Exatamente. Que muitas vezes é vendido como se fosse também os ideais dessas classes subalternas, só que não. Porque o que a história vai mostrar pra gente é que depois que termina essas revoluções, aqueles mais humildes que... Gente, quando a gente pensa em 5.500
soldados do San Martín que atravessou os Andes para lutar lá no Chile, a gente tem que acreditar que a grande maioria eram pessoas vindas das classes subalternas, que andavam a pé, que não tinha cavalo, era gente esfarrapada. Mas quando termina essas revoluções, essa galera volta para o seu devido lugar e continua, assim, na sua vidinha miserável, vamos dizer assim, né? Que vai melhorando aos poucos, bem aos poucos, e isso faz parte da história. Eu acho que é isso, né, Jean? Acho que a gente conseguiu desenhar bem. Conseguimos, né? eu tinha colocado aqui pra nós discutir no final, Leandro, mas eu acho que a gente já fez isso, na verdade, que era trazer essa complexidade do Simão Bolívar, que vai muito mais além do que aquela ideia que se fala hoje do bolivarianismo, né? Acho que deu conseguimos fazer isso, né? Acho que deu, né? Só sobre esse termo aí, o tal do bolivarianismo, né? Bolivarianos e tal. Isso tem... essa nova conotação que adquiriu esse termo tem muito a ver com a figura do Hugo Chávez, né? Isso, isso. O presidente lá da Venezuela. E ele que foi um cara que tentou dar um novo significado para esse termo. Então o bolivarianismo adquiriu o significado do quê? É o socialismo do século XXI lá nos moldes do Hugo Chávez. Isso. Mas o bolivarianismo do Bolívar é simplesmente a união de todos os países da América Espanhola. Isso. Que não deu certo e que falhou miseravelmente. Exato. Isso, né, Jean? Isso aí. Então, o que a gente tem agora? Bora pro Parece Fake, mas é fato. Opa, beleza. Eu tenho uma história aqui, Leandro. Uma história que é meio estranha, cara. É meio estranha aqui, ela... A fofoca. A fofoca. Olha só. Sabe o pai criador do nosso programa? O Papai Marx? Tá. O que tem o Papai Marx? Sabia que o Papai Marx, ele escreveu já sobre o Bolívar? Ele escreveu, tá certo. Ele escreveu sobre o Bolívar, velho. O que ele falou sobre o Bolívar, Papai Marx? Cara, ele falou mal. Falou mal. É sério, não esperava por isso, não esperava. Cara, olha só, em 1857, no New York Daily Tribune, ele escreveu pro New American Encyclopedia, né? Pensando nessa ideia de Nova América, tá? Nesse contexto todo. E o Marx foi lá escrever. E aí ele escreve o seguinte, ele relata todo umas ideias erradas, umas paradas erradas que o Bolívar fez, umas pataquadas loucas, cara. Ele diz assim, ó, o Marx falando: Bolívar, apesar de os prisioneiros estarem desarmados, ao passo que ele dispunha de uma guarnição numerosa e uma grande quantidade de munição, fugiu durante a noite com 8 oficiais sem informar seus soldados. Mancada pra caralho, velho. Do nada, se ele fugiu, ele tinha... O Libertador também é covardão. Ele foi covardão, né? Pra caralho. O Marx fala que ele era covarde. E ele diz ainda o seguinte, olha só. O que ele realmente almejava era erigir toda a América do Sul como uma única república federativa, tendo nele seu próprio ditador. Caramba. O Marx achava que ele era meio cuzão nesse sentido. Que ele ia ser o Marx não gostava mesmo dele, né? Eu acho que não, cara. Acho que foi... Acho que não, né? Não, é que a primeira vez que eu vi... Marx falou sobre o Bolívar. Bem, que massa, né? Vai falar bem, né? Vai elogiar, bem, né? Nossa, cara aí, ó, libertador da caralho. Eita. Xingou pra caralho, chamou de covarde pra baixo. Então, quando você pensar num exemplo de coragem, acho que de repente o Bolívar não é o melhor personagem pra você citar, né? Exatamente, pode ser. Tão corajoso quanto Simão Bolívar, que libertou a América. Acho que não. Olha só, mas é isso daí, né, cara? Não é só... Então, assim, se tivesse Twitter na época, então ia ser da hora, porque daí o Marx ia dar essa alfinetada, né? Nossa, e todo mundo ia ver, né? O Bolívar ia ter morrido, né? Porque... Não sei quando é que o Marx fala isso. Quando que é a data mesmo que ele fala isso? 57. Ah, não. O Bolívar tava bem morridinho já. Ele morreu em 1830. Mas os filhos do Bolívar lá, os apoiadores, iriam iniciar uma grande discussão com o Marx, falando que ele tava só falando isso porque ele era um comunista e queria doutrinar todo mundo. Exatamente. Acho que esse ia ser o argumento aí. Ia ser um bom argumento pra época. Ia ser uma boa briga, né? Então vamos dar mau exemplo e mau conselho? Bora pro mau exemplo, mau conselho, o último desse ano, hein, Jean? Olá, o que tu tem aí? O que eu tenho aqui? Eu tenho pra sugerir, então, 2 livros, são 2 livros mais técnicos, né? Que a gente usou pra produzir esse episódio, que é História da América Latina,
da Leslie Bethel, que esse é um clássico. Esse é um clássico. Em qualquer curso de história da América, tu vai utilizar esse livro. E um outro livro, que é a História da América Latina, do Túlio Halperin Dong. Então esses dois livros que têm o mesmo título, História da América Latina, da Leslie Bethel, e o outro do Dong, são as minhas sugestões de leituras, mas são leituras técnicas, já aviso aqui, é só pra quem tá estudando, quem quer fazer algum trabalho, quem tá pesquisando, né? Não é uma leitura que tu vai fazer assim por, quero ler alguma coisa interessante. Não, vai ler o Código da Vinci, né? Isso aí, se você quiser ler uma coisa mais assim, de fundamento, fica aí minhas sugestões. Eu vou seguir nessa tua linha também, porque no episódio passado eu citei, mas eu acho que é bem importante porque a gente estudou também bastante esse livro na faculdade na época, que é América Latina, História de Sangue e Fogo, que é do John Charles Castinho. Eu vou repetir essa indicação, porque ela tá bem de acordo com o que a gente falou hoje, fala exatamente dos processos revolucionários, né? Então é bem legal. Eu gostaria de retomar também porque é o livro que traz da capa o mural da independência do México com o Padre Hidalgo, né? Então é fantástico, né? Outro aí que o Leandro que me lembrou, vou trazer agora, que é o do Eduardo Galeano, que ele não fala exatamente desse processo em si de forma técnica como a gente tratou hoje, mas é As Veias Abertas da América Latina. Esse livro é uma porrada, cara, não tem. Esse livro é uma pancada, não tem. Tem que ler, é o livro obrigatório aí, e ele trata de muitos outros problemas, enfim, da América Latina, né? É bem legal. Ele é interessante se você quiser entender, então, assim, o porquê, né, das coisas. Por que a América Latina é assim como ela é, e aí eu incluí também o Brasil nisso, né? É um livro bem interessante, assim, pra gente entender nossa atualidade, a contemporaneidade. Isso. E sobre a própria conquista, né, antes da colonização, no início, é a conquista do México, que eu tinha comentado, eu acho, no episódio passado, mas não o indiquei. A Conquista do México é um livro bem pequenininho, procurem, é um livro assim, ó, apesar de ser um livro de história, um pouco mais técnico assim, ele também tá nos meus livros que eu coloco a nível de curiosidade, que tu começa a ler e tu não para de ler por ficar curioso, sabe? Porque são as cartas do Hernán Cortés de quando ele invadiu o México. Então, são 5 cartas, 4 dele, eu acho, se não me engano, e outra de alguma outra pessoa que escreveu, tá? A Conquista do México é muito legal. Isso aí, Jean. Bom, acho que é isso, né, Jean? Não sei se a gente vai conseguir publicar esse episódio ainda em 2019. Isso. Porque a gente tá gravando agora dia 27/12, né? Então a gente tem ali 4 dias, né? Até o dia 31. Pois é. Então, vamos tentar. De repente a gente consegue, não sei. Mas vamos tentar. Senão... De qualquer forma, vejam ele como o último episódio do ano. Ele é pra o episódio de encerramento do Doutrinando. Até porque o pessoal que vai escutar não necessariamente vai escutar quando a gente publicar, né? Vai escutar depois e tal. Mas de toda forma, então, acho que encerra-se aí uma primeira temporada do Doutrinando, vamos dizer assim. Isso. A gente volta do ano que vem, vamos pensar nosso podcast, vamos ver o que foi bacana. Vai ter novidade aí. Exatamente, vamos tentar inovar, né, Jean? Isso. Porque assim, né? Querendo ou não, por mais que a gente tenha considerado que os episódios pilotos foram 1, 2 e 3, eu ainda vejo até agora, até o 7º, como episódio piloto. Porque a gente tá testando, né? A gente tá vendo o que funciona, o que não funciona, o que tá legal, o que não tá legal. E pra isso, né, pra gente poder ter essa noção, reitero sempre, a gente precisa do apoio de vocês comentando, né, avisando, dizendo, criticando, falando, não tá bom isso, tá bom aquilo, faz mais assim, faz um episódio sobre tal coisa, né, então precisamos muito assim do feedback de vocês para que isso continue dando certo. Não sei se tá dando certo também, pode ser que esteja uma merda, não sei, né? Mas que dê certo, a gente quer que dê certo esse podcast e que dure por muito tempo, tá bom? Então... Eu, inclusive, quero fazer um pedido especial pra quem chegou até aqui, pra quem ouviu todo o episódio, que mande uma mensagem ali pra gente, ali dizendo, olha, eu ouvi até o ponto em que você pediu pra comentar. Só pra gente realmente ter ali uma medida de quem escutou tudo, de quem chegou até o momento ali do mau exemplo e mau conselho, né? Então manda pra gente ali, se você chegou até esse ponto aqui, você tá escutando isso, faz um favor pra gente ali, como é o último episódio do ano,
né, como em cima disso a gente vai fazer várias reflexões. Envia pra gente uma mensagem dizendo que você escutou. Aproveita para dizer o que você achou. Aproveita para dizer onde a gente pode melhorar. Aproveita para sugerir algum tema, se você quiser. Não precisa, não é obrigatório. Só fala assim, ó, eu vi até a parte que você pediu pra comentar. Não só custa isso, nada, vai isso. ali no Instagramzinho mesmo, no direct nosso e pam. Né? Isso, não custa nada, não gasta dinheiro. Não vamos divulgar a tua foto também pra você, não é nada, é só pra nossa mesmo. Só pra gente saber. E isso aí, muito obrigado a quem acompanha a gente até aqui, né? Acho que é uma experiência interessante de falar com o público aí através do podcast. É verdade. E muito obrigado, né? E feliz ano novo aí pra todo mundo aí, e que seja 2020 um ano muito foda pra todos melhor vocês. do que esse, que já foi uma pedrada em cima de pedrada, uma bosta, né? Esse ano, assim, politicamente foi uma bolsa de cocô. Entendo como quiser. Foi uma bolsa de cocô, tá? Foi isso. Você está se referindo a mim, né? Porra, tá ok, porra? Se a bolsa serviu... é tipo isso. Você está se referindo à minha pessoa, seu comunista vagabundo. Tá louco, mas é isso então, bom 2020 pra todo mundo aí, e é isso aí, galera. Feliz ano novo e vamos dar-lhes pra não tomar. Valeu, galera, até a próxima. Falou, tchau, tchau. Tchau.